Fala garimpeiro, fala minerador, você que já viu aí ouro boiando na bateia. Você já viu esse ouro bem fininho que boia na bateia? E você vai lá e coloca sabão em pó ou detergente para tentar segurar ele no carpete? Você já viu aí o pessoal tentando recuperar, tô dizendo que é você não, mas tentando recuperar aí o ouro fino, usando a famosa placa azogada. E esse vídeo aqui é para você entender de uma vez por todas o que é esse processo químico. O que é esse garimpo de pia? Já ouvi falar, tem gente que faz pia, mas eu nunca parei para prestar atenção, Daniel, o quanto disso aí pode ser lucrativo. Esse conhecimento parece muito distante para mim. Eu vou mostrar para você que não é. Eu tenho dezenas de alunos aqui que nunca fizeram esse processo na vida e quando começaram a fazer esses processos, começaram a recuperar esse ouro fino, que ele boia. Um ouro invisível que não aparece na bateia. Já parou para pensar quantas pranchetas você já abriu por aí? Quantas manobras você já fez? Que eu sei que é um saco de fazer manobra. E você mudar toda a tua planta, achando que não tem mais ouro naquele lugar. E ali tem um ouro invisível que você não vê, mas que dá para recuperar usando química. Química básica, que é um processo que a gente conhece aí no garimpo como pia. Né, os pilheiros que fazem esse processo. Como que nasceu esse processo? Gente, esse processo é muito antigo, não é algo novo, grandes mineradoras já utilizam esse processo. Por quê? Porque existe um elemento químico, né, uma combinação que é o cianeto de sódio, e esse sal, ele tem a capacidade de dissolver o ouro. Tá, Daniel, mas eu já ouvi falar que a água régia também dissolve ouro. De fato, a água régia dissolve o ouro. É uma combinação de dois ácidos, nítrico e clorídrico, onde você, combinando eles, consegue dissolver o ouro. Ou seja, o ouro sai do estado sólido, né, para um estado molecular, para um estado líquido, né? Está ali dissolvido naquela solução. Mas tem um problema. A água régia é cara. É um processo perigoso. E não dá para usar a água régia a nível industrial. Não dá para você fazer o processo de água régia que a gente utiliza na purificação de metais para você processar milhões de toneladas de material. Você precisa de algo mais simples, mais barato, mais fácil de trabalhar, que não agrida tanto o meio ambiente. Mas peraí, Daniel, você vai falar de cianeto? Como assim cianeto não agride o meio ambiente? Primeiro mito aqui para você. Cianeto, ele é mais ambientalmente amigável do que o mercúrio. Ah, Daniel, mas eu só sei trabalhar com mercúrio. Meu sonho é pegar aquela pista que vai dar uma cabeça de um macaco, né? Quem é garimpeiro aí sabe o que eu tô falando. Então vai amalgamar ali o ouro e eu vou fazer uma despesca muito rica e vou fazer muito dinheiro ali com o mercúrio. O mercúrio, ele tem essa capacidade de amalgamar o ouro, juntar o ouro ali. Mas o ouro fino não. Ele não consegue amalgamar, apesar de que a gente consegue de alguma forma ali com a placa azogada, que é algo bastante antigo, a gente conseguir segurar um pouquinho desse ouro fino. Mas existe um ouro mais fino ainda, que esse ouro mais fino você não consegue recuperar ele na placa azogada. E você não consegue, jogando sabão, segurar esse ouro no carpete. O que eu faço então, Daniel? Existe um outro processo. Esse processo se chama lixiviação. A lixiviação consiste num processo muito semelhante a gente a fazer café. Você vai lá e põe o pó do café num filtro, coloca água quente, a água vai percorrer esse café e o que a gente tem embaixo é a nossa solução rica em café, que a gente toma. Então, do mesmo jeito de fazer café, a gente vai fazer ouro. A terra é o minério e a solução que a gente coloca, em vez de ser água quente, é uma solução que contém o cianeto, que tem essa capacidade de dissolver o ouro. Ok, Daniel, conseguimos transformar ali o ouro num processo onde ele dissolve e ele vai virar uma solução. Aí a gente pega essa solução rica e depois passa ela num filtro de carvão ativado. Filtro esse muito comum, claro que em nível industrial, vou mostrar para você, mas é um filtro muito semelhante a esse que a gente usa em casa, por exemplo, usando uma torneira. O carvão ativado, ele tem essa capacidade de adsorver o ouro. O que é adsorver? E não absorver com B, é com D.
É porque o ouro ele penetra dentro de pequenas cavidades que esse carvão ativado possui. Então a gente vai passar essa solução por esse filtro e o ouro fica ali preso dentro desse carvão. Esse processo no garimpo, quem domina ele normalmente são os pilheiros. E existem regiões mais propícias, como por exemplo, o pessoal lá está me assistindo, inclusive tem alunos lá, um abraço para o pessoal de Santa Luz, lá na Bahia. A gente sabe que tem pilheiros em vários lugares do Brasil e eu vou falar um pouquinho sobre essa questão dos pilheiros. Porque, na verdade, o profissional da mineração, a gente tem vários. A gente tem o geólogo para estudar a terra, a gente tem o geofísico, que tem contatos indiretos com equipamentos, tecnologia para tentar encontrar ali os veios, os depósitos. A gente tem a geoquímica, que para fazer as análises de solo e dar as respostas de laboratório para a gente. A gente tem os engenheiros de minas, que fazem ali a planta, o processo, a lavra, né, a estrutura da lavra subterrânea, a céu aberto. Mas a gente tem um outro profissional que é o profissional da metalurgia extrativa. E hoje no Brasil nós temos nenhum, basicamente, curso voltado para metalurgia extrativa de ouro. E aí esse espaço, essa lacuna no mercado ficou para os químicos e os engenheiros metalúrgicos, que na maior parte das vezes os engenheiros metalúrgicos foram trabalhar com ferro, com ligas de aço, enfim, com a grande ascensão aí da Vale, né, nos últimos anos, nas últimas décadas aí, com os projetos de mineração de ferro principalmente. Então a gente ficou com a lacuna no mercado, que é o quê? Qual é o profissional que vai lidar com a parte do beneficiamento do minério, que é o processo final para a gente extrair esse ouro. E a gente extrai esse ouro em um processo aquoso, significa que é dentro de água, ou seja, a nossa solução de cianeto está dentro de água, a gente chama isso na literatura de hidrometalurgia, porque a gente usa água no nosso processo para recuperar esse ouro. Dentro da hidrometalurgia, a gente tem alguns processos, entre eles os principais, tá a lixiviação, que está presente em todas as mineradoras de ouro do mundo, tá? E a gente tem também a flotação, que está em grande parte dessas mineradoras também. Qual que é o papel desses dois processos, Daniel? Então, você tem lixiviação, você tem cianetação, que é a mesma coisa, mas usando cianeto e não outros lixiviantes. Aí você tem aí a flotação. A flotação ele é um processo de separação, onde a gente tem partículas que têm a possibilidade, a capacidade de flotar, de boiar. Cabe ao engenheiro metalúrgico desenvolver a melhor rota metalúrgica. Ou seja, todo o processo existe na pesquisa o geólogo, o geofísico, o geoquímico, né, para fazer as análises das amostras. Depois a gente tem o engenheiro de minas para fazer a lavra, mas a gente precisa desse profissional que é o engenheiro metalúrgico específico para metalurgia extrativa do ouro. Tá, Daniel, não tem esse profissional no Brasil. A maior parte das empresas trazem de fora. O que aconteceu? Alguns profissionais, e a gente pode pegar como exemplo os peruanos, que são muito bons em fazer lixiviação de cobre, eles começaram a trazer a lixiviação para o Brasil, ali para a região da Bahia, de Santa Luz, e ensinaram há 20 anos atrás algumas pessoas ali como fazer esse processo. No meio do caminho, esse processo se perdeu da maneira correta de se fazer, e o pessoal começou a fazer esse processo ali, tentando economizar, não sabendo muito bem como que se faz e aprendendo de forma empírica. E olha só, abri um parênteses aqui para você, tá? Eu não estou condenando aqui a forma como esses pilheiros fazem esse processo. Não, é maravilhoso que eles consigam recuperar o ouro. Mas a maior parte deles não sabem o porquê eles estão fazendo aquilo ali. E a gente tem um grande problema hoje no mercado, que é o quê? O pilheiro que está lá em Santa Luz, na Bahia, ele tem um minério. E esse minério tem uma receita de bolo para ele, que ele aprendeu com outra pessoa, que aprendeu com outra pessoa. E é quase como se fosse um cego conduzindo outro cego, mas está dando certo, então não mexe. E ali cada um vai fazendo o processo, um telefone sem fio, um faz um jeito, outro faz de outro acredita que tem que ser feito de um jeito. E aí o que acontece? Muitos desses pilheiros começaram a sair da Bahia e ir para outros lugares, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará. E quando a gente pega, por exemplo, um minério lá do Pará, você chega lá numa região, por exemplo, igual a Paraopebas, que a gente tem
um minério, por exemplo, naquela região ali, um Greenstone Belt, a gente tem uma estrutura ali muito rica em vários minérios, a gente tem alguns contaminantes, como por exemplo o cobre. Quando você tem altos teores de cobre, você afeta o processo da recuperação da lixiviação. E aí, o que acontece? Esse processo é afetado por não ter a receita correta para aquele tipo de minério, e aí a recuperação ela não é eficiente. E o que eu quero dizer com isso? É que tem ouro ficando para trás, tem ouro sendo deixado para trás. Então, quem domina esse processo hoje? Pilheiros. Fazem da forma perfeita, correta? Pouquíssimos hoje no Brasil fazem da forma perfeita para recuperar o máximo de ouro possível com o menor custo possível. Mas tem muitos pilheiros por aí no mercado. Eles cometem alguns erros e eu posso trazer para você aqui em outros vídeos mostrando os erros principais que os pilheiros cometem em seus processos. Mas, por exemplo, recuperação do ouro em caixa d'água é um dos problemas que acontece, né? Que está deixando o ouro embora. A caixa d'água ali com carvão ativado não é 100% eficiente. Esse ouro que volta para a pilha, ele vai criar ali um problema que acaba não retornando de volta para o filtro. Mas, Daniel, tá meio confusa essa história, eu quero entender melhor. Basicamente, esse processo que eu falei que é muito semelhante a fazer café é um processo que o pilheiro vai lá e pega aquela terra, aquele rejeito, e ele vai colocar dentro de uma piscina. Então a gente fala de, acho que o nome pilha ou pia nasceu do processo parecer-se com um nome, né? É pad de lixiviação, PAD, pad de lixiviação. E aí eu acho que eu fui trocando o nome e o pessoal foi associando a pilha, ou pia, porque também o fato de que a gente faz uma piscina e ela tá cheia de terra e ela vai pingar em uma outra piscina, um tanque. E essa solução parece com uma pia. Se você parar para pensar, é uma pia, né? Então, por algum motivo, o pessoal chamou de pia. E aí, o que eu quero explicar para você aqui? Eles passam ali alguns dias irrigando aquela terra com uma solução, que muitas das vezes eles usam uma concentração de cianeto aleatória no olhômetro, o que está errado, porque cada tipo de minério tem uma quantidade correta de cianeto, tem uma forma de irrigação, tem um tipo de processo. Então, é difícil de aprender tudo isso, Daniel? Não, não é difícil, tá? Inclusive eu tenho um curso onde eu ensino sobre lixiviação, onde eu ensino você a montar o seu processo independente da quantidade de recursos que você possui. Você vai poder aprender e começar pequeno e depois ficar grande. Mas antes do curso, e eu acho que é um investimento que talvez você possa fazer depois, é interessante você descobrir o quê? Se tem ouro no teu rejeito. Será que tem ouro no teu rejeito? Será que tem ouro na tua curimã? Lá no rabo de bica, você sabe testar se tem ouro escapando, indo embora? Então eu fiz um e-book onde você pode aprender a testar a sua terra. Se você testar a sua terra e identificar que você tem lá um ouro nesse rejeito, e esse ouro ele é possível de ser recuperado através da pia, da lixiviação, aí vale a pena você aprender esse conhecimento para você aplicar no seu garimpo, na sua atividade, no seu negócio. Se você não sabe se tem ouro escapando, infelizmente, você pode estar perdendo muito dinheiro. Você pode estar sentado em cima de uma fortuna e esse ouro simplesmente está indo embora e está ficando ali no rejeito para um pilheiro que um dia vai achar aquela terra e vai processar aquele rejeito e vai fazer muito dinheiro. Gente, eu estou falando de muito dinheiro. Porque tem pias, eu tenho alunos aqui que, por exemplo, pegaram 100 caminhões de terra e fizeram uma pia e fizeram, por exemplo, 3 quilos de ouro, 8 quilos de ouro, com um custo muito baixo. Se você parar para pensar que hoje o ouro está 600 mil, aproximadamente, na altura que eu estou gravando esse vídeo. Mas vamos considerar R$500 a grama do ouro, do garimpo, tá? Você pegar aí 3 quilos de ouro é R$1,5 milhão. Hoje, para você montar uma pia dessa, de 1.000 toneladas, que dá mais ou menos, cada caminhão com 10 toneladas, dá 100 caminhões de terra. Você vai gastar aí, talvez, uns 500 mil. Ou seja, você vai investir 500 mil em reagentes, em escavadeira, hora de máquina, diesel, gerador. Vai montar a pia. O que é legal da lixiviação é que depois que você monta a pia, você não precisa mais
de máquina, né? Porque você tá só irrigando o processo ali, você pode ficar deitado na rede, vai ali 2, 3 vezes por dia, faz as aferições necessárias e vai continuar o seu processo ali caminhando sem dor de cabeça, com poucas pessoas. Eu gosto muito do modelo da lixiviação. Por quê? Porque é um modelo que ele é barato, ele é eficaz para a maior parte dos minérios, ele é previsível, ou seja, o pilheiro lá só vai montar a pilha depois que ele tem certeza que aquela terra tem ouro, ou seja, ele faz um teste para descobrir quanto tem de ouro e quanto de ouro ele vai recuperar para poder ele montar a pia. Embora ele faça esse teste, que é uma prova chamada prova de garrafa, não é um teste muito bom para ter previsibilidade. Eu ensino no meu curso outros testes que são as provas de coluna. Mas na prova de garrafa, ele consegue ter uma noção. E às vezes ele descobre ali que tem, por exemplo, 2 gramas de ouro, 3 gramas de ouro. E aí ele multiplica pela quantidade de toneladas que ele vai processar, pela quantidade de caminhões, de caçambas de terra que ele vai fazer. E o mercado hoje funciona da seguinte forma. Isso aqui é um vídeo para você que é garimpeiro, que está perdido aí, que não entende um pouco do que está acontecendo no mercado. Mas o pilheiro, ele ganha uma porcentagem da produção. Então se ele chegar lá só com conhecimento e ele for lá no garimpo e ele disser assim, olha, eu faço a pia para você, o dono do garimpo, ele vai ficar com 20, 30% da produção sem colocar 1 centavo, só conhecimento. Imagina, produziu 3 quilos de ouro, 1 quilo de ouro ser do pilheiro. Eu não conheço pilheiro pobre. Eu não conheço pilheiro bom pobre, melhorando a frase, porque os bons fazem muito ouro e dão resultado, e esses que dão resultado, eles ganham por participação. A maior parte deles começa ganhando por participação, aprende a fazer o processo, aprendeu em outra operação, aí vai trabalhando em outra operação até aprender tudo. Quando aprende tudo, que acha que aprendeu tudo, né, porque não aprendeu ainda, vai lá e começa o que? A comprar rejeito, que é o que a gente chama de repasse dentro do mercado. Então ele chega lá no garimpeiro e fala, olha, quanto que você tem aí de caçamba de rejeito? Ah, eu tenho tantas caçamba aí, então eu vou te pagar R$500, R$800 por caçamba. E quando ele faz isso, provavelmente tem ali naquela caçamba R$8.000, 10 vezes mais ouro, né, do que ele pagou na caçamba. E aí você também não sabe quanto tem de ouro ali. Então você quer aprender quanto tem de ouro ali, se for seu caso, você está vendendo o teu rejeito, né, o teu repasse, né? Você está vendendo sua terra aí já processada para um pilheiro e você quer descobrir quanto tem de ouro nessa terra, você pode clicar no link que está aqui abaixo nesse vídeo e ver esse e-book. É um e-book, é um preço simbólico, R$97. O valor que eu vendo ele em dólar é muito maior, não era nem para eu vender por esse preço. Mas ele vai te dar essa resposta, vai ter lá os endereços de laboratórios, como você fazer os testes, como você interpretar os resultados, entender se você tem algo realmente viável economicamente para montar um processo de lixiviação e talvez decidir o quê? Se tornar aluno, porque aí você vai aprender, vai virar aluno e vai recuperar esse ouro fino, esse ouro que estava indo embora dessa terra. Então se você for o seu caso, você está vendendo aí teu rejeito, talvez você queira fazer esse processo sozinho. Se você for pilheiro, outro vídeo eu vou trazer aqui para vocês alguns pontos do porquê, o que você pode estar errando aí e o porquê que eu garanto que todo mundo que faz meu curso acaba aprendendo a fazer mais ouro e produz mais. Eu tenho um caso aqui de gente que fazia, por exemplo, 3 quilos de ouro na pilha e subiu para 8 quilos de ouro na mesma pilha, pela mesma quantidade de minério, reduziu a quantidade de cianeto, ou seja, menos gastos, menos investimentos e gerou mais resultado, tá? Mas esse processo aqui, eu quero que você entenda que quem domina é o pilheiro, mas o pilheiro não tem todo o conhecimento, você pode já começar fazendo do jeito certo, independente do teu nível de conhecimento. Ah, Daniel, eu tô vendo um monte de livro aí atrás, eu vou ter que ler todos esses livros? Absolutamente não, tá? O treinamento eu gravei, basicamente peguei uma operação minha lá no Paraguai, e filmei e documentei toda essa operação, desde a primeira conchada de terra até a barra de ouro. E eu filmei tudo isso em 4K, com câmera de altíssima qualidade, semelhante a essa que você está assistindo aqui, com áudio bom também. Eu filmei de drone também, mostrando a escavadeira operando, como monta a pilha, como faz o processo, dentro do laboratório. Então foi muito bem filmado, documentado. Eu acho que esse é o grande diferencial da forma de você aprender.
Porque o método tradicional seria o quê? Ou você vai para uma escola de metalurgia fora do Brasil, porque no Brasil não existe metalurgia extrativa, e você vai passar ali 2 anos tentando aprender isso, vários processos para dominar só esse. Ou você vai ter que sair fazendo o que eu fiz, que é sair, eu viajei para o México, para Bolívia, para Colômbia, para Venezuela, para o Peru, para conhecer operações de perto, aprendendo, tentando convencer as pessoas ali a me ensinar esse processo. E eu só fiz isso porque eu já tinha perdido R$1,5 milhão com um pilheiro que não sabia fazer pilha, que se dizia professor. E eu perdi muita grana com esse cara me enganou e, enfim, enganou muita gente do mercado. Talvez você conheça o tal do professor lá de trás, eu não vou nem citar mais nome aqui para não confundir vocês, mas eu já falei em outros vídeos sobre esse caso. E eu fui lá e montei uma mega operação em Poconé, deu errado, perdi R$1,5 milhão lá, perdi mais uma boa grana que ele me deu um bypass no projeto lá na Cutia, lá em Curionópolis, e ele não sabia sobre lixiviação e tentava ensinar os outros sobre lixiviação. Hoje eu posso dizer para você que o conhecimento que eu tenho, eu passo tudo, eu entrego tudo, não guardo nada para mim. Esse conhecimento, quem está aplicando está gerando mais resultado. A prova disso, vou botar aqui na tela a foto para você. O bombril, que é a fase final, que é a eletrólise, quando a gente tira o ouro do carvão. Esse bombril aqui, marrom achocolatado, é o bombril de um pilheiro antes de fazer o processo, e aqui douradinha, só o ouro, recuperando só o ouro, é ele fazendo a recuperação do jeito correto. E não tem a ver com a eletrólise, tem a ver com o processo da pilha, a montagem da pilha, a quantidade de seneto, a forma correta de se fazer. Em outro vídeo eu trago mais exemplos para você aqui. Mas esse é o resultado que eu consigo entregar hoje. Então, por exemplo, para mim ir para dentro de uma operação, fazer essa operação e tudo, eu não vou por menos de 30% do resultado. E a maior parte dos pilheiros também. Alguns cobram um pouco menos, aqueles de início de carreira vão cobrar ali de 5%, 10%. Mas quem tem realmente muita experiência vai cobrar caro. E na maior parte das vezes é mais vantajoso você capitalizado, você ser o investidor, você montar a operação, você montar todo o processo e recuperar. Existem algumas diferenças, claro, em relação à lixiviação do jeito certo de se fazer, não somente de técnica em relação à química, mas também em relação a licenciamento ambiental, ao processo da forma correta de se fazer, utilizando geomembrana, utilizando um processo onde a gente não tem contaminação ambiental, em circuito fechado e tudo isso. E os pilheiros do jeito que eles fazem, infelizmente, ainda hoje no Brasil, que é usando lona, não tomando todos os cuidados, mas ainda assim eu digo que o cianeto ele é melhor. Mesmo sendo quando feito da forma errada, ele ainda é melhor do que, por exemplo, o mercúrio que se utiliza ali no garimpo, que você fica ali tentando colocar na placa jogada. Isso não segura o ouro fino. Existe uma partícula de ouro tão fina, mas tão fina que ela é invisível. Nossos olhos não conseguem ver essa partícula. E para você ver essa partícula, você precisa de um microscópio. E esse microscópio vai enxergar ali no nível de varredura eletrônica, vai conseguir enxergar o tamanho dessa partícula desse ouro. Sabe o que é legal? A solução, na maior parte das vezes, de cianeto consegue penetrar dentro da rocha e puxar esse ouro para fora e transformar esse ouro num ouro líquido, tá? Entre aspas. E uma vez que esse ouro ficou líquido, ele consegue lá ser colocado ali no filtro do carvão. Então, nesse processo, se você aprende do jeito certo de se fazer a lixiviação, você vai fazer muito ouro. Eu tenho casos aqui de pessoas que faziam 8, 10 quilos de ouro, mas estavam perdendo 20, 30 na pilha, né? Por exemplo, tem aluno do Mato Grosso, tem aluno do Suriname, tem aluno da Venezuela, tem aluno que é pilheiro, tem aluno que é pilheiro há 10 anos, tem aluno que nunca fez uma pilha na vida, foi lá e montou, por exemplo, um processozinho ali de 200 toneladas, 15 caminhãozinhos de terra, fez o processo, 40 dias depois estava com 600 gramas de ouro na mão. Eu não sei, eu vou deixar aqui um print aqui para você ver a barrinha de ouro dele. 600 gramas de ouro na mão, ou seja, aproximadamente uns 300 mil, e ele gastou 90 para montar o processo dele. Lá na área dele, não vou falar de local não, tá bom? Mas esse processo é um processo diferente. Você tem no garimpo a possibilidade de você trabalhar no baixão, você tem a possibilidade de trabalhar no veio de ouro, pode ser descendo uma caixa, uma galeria, um túnel, não sei como é que você chama aí na sua região.
pode ser moendo, pode ser lavando, pode ser draga, tem várias formas de minerar. E essa forma de minerar é uma forma muito inteligente. Por que é muito inteligente? Porque a gente pega um rejeito, já foi processado, valida ele, faz os testes, que é o teste que eu ensino nesse e-book, que está aqui abaixo o link, e uma vez que eu faço esses testes, eu descubro se tem ouro nesse rejeito. E eu só vou para cima de montar a pia, né, ou a pilha, depois que eu já tenho esse resultado na mão e essa interpretação. Eu faço alguns testes adicionais, confesso para você, mas estes testes da garrafa, enfim, que eu ensino nesse e-book, já é suficiente para você. Tem ali também, você vai ter acesso aos meus contatos. Ou seja, Daniel, eu quero fazer o curso. Cara, o primeiro passo, compra o e-book. Porque uma vez que você compra o e-book, você recebe os meus dados de acesso, eu vou entrar em contato com você no WhatsApp, e aí você vai poder ter conhecimento ali de como é que a gente faz esse treinamento. O que é legal? Você não vai precisar viajar, o que eu estava explicando, né? Ou você vai viajar para o mundo todo para conhecer esse processo e aprender um pouquinho, e vai gastar muita grana e muito tempo, ou você pode pegar aí deitado na rede no garimpo, na sua casa, no sofá, enfim, no seu celular, você vai poder assistir os vídeos que estão todos em alta definição, ensinando passo a passo para você montar o seu processo aí. E eu diria que um dos primeiros passos para você aprender esse processo é você testar a sua terra. Se você testar a sua terra e aprender a fazer esses testes... Ah, Daniel, mas eu mandei aqui para o laboratório. Cara, tem uma diferença entre mandar para o laboratório e você fazer o teste em loco na sua mina. Tem uma diferença entre você fazer o teste de digestão em lixiviação e você fazer o teste de ensaio de fogo. Um vai te dar o ouro total, o outro vai te dar quanto de ouro você recupera na lixiviação. Tem uma interpretação a ser feita entre essas duas diferenças. Eu conheço muito pilheiro que talvez não saiba o conhecimento que está nesse e-book, por exemplo. Que é o quê? Fazer o teste lá do ensaio de fogo e descobrir que tem ouro indo embora, além do que ele está tentando, o que ele está conseguindo recuperar ali na lixiviação. Então tem gente fazendo pia hoje errada, mas está ganhando dinheiro. Tem gente fazendo pia do jeito certo, principalmente os meus alunos, o pessoal que está aprendendo comigo, e tem gente que não sabe ainda esse processo da pia. E esse vídeo aqui foi esse o objetivo. Ajudar você que ainda não sabe como é que é esse processo, a você entender um pouco melhor e vir junto com a gente aí. Quem sabe você descobrir que você está sentado em cima de uma fortuna. Porque se tiver ouro no seu rejeito, se tiver ouro aí no seu rabo de bica, essa terra que está se acumulando aí, ela pode ser recuperada, pode ser processada. Existe custo para esse processamento, existe retorno em cima desse processamento, de tudo isso. Mas as vantagens para mim, na minha concepção, as melhores é você ter previsibilidade, você poder montar esse processo só depois que você validou que tem ouro no teu rejeito, na tua terra, no teu minério. Tem muito minério virgem que dá para recuperar, minério de curimã, de rejeito, até bota fora. Tem bota fora que foi colocado para fora, porque você deu uma bateada e olhou, achou que não tinha ouro ali, e aí aquele bota fora tá rico em ouro. Acredite ou não, eu tenho algumas consultorias aqui de bota fora, processamento de bota fora, de grandes mineradoras antigas. E uma dica, tá? Quanto mais antigo o garimpo, mais rico é essa curimã, porque os processos eram muito arcaicos e ficou uma curimã riquíssima para trás. Então a gente ainda tem uma oportunidade, que é o quê? É o ouro que tá ali num rejeito de algum lugar aleatório, de alguma mineradora antiga, e que o pessoal deixou para trás. E você pode ir lá e recuperar esse processo. Ah, Daniel, eu não tenho curimã na minha área, mas eu conheço uma mineradora ali que tem curimã, que tem rejeito antigo, lá da década de 90. Cara, isso tá muito rico, isso tem muito ouro. Por quê? Porque, primeiro que o ouro era muito barato naquela época, tá? Por ser muito barato, só valia a pena processar ouro que desse de quilo, de muito ouro. E ouro grosso. Então todo o ouro fino, todo o ouro invisível foi embora. E esse ouro invisível, ele tá ali. Ele não mudou de lugar. E ele tá lá no rejeito. Eu já vi rejeitos com 10, 15, 20, 30 gramas de ouro por tonelada. E são rejeitos principalmente muito antigos, da década de 80, 90. Vocês lembram que na década de 70, o governo federal, né, incentivou todo mundo a ir para a Amazônia, todo mundo a ir para Roraima, para aquela região do Pará, para poder minerar, para extrair madeira, para abrir estrada, para criar boi, financiando tudo isso. Eu sei que hoje existe uma perseguição em cima disso, mas naquela época muita gente minerou e tem rejeitos ali, e que podem ser áreas novas
áreas que você pode requerer na ANM, que você pode disputar nos leilões da ANM, enfim, que você pode fazer parceria com quem for dono dessas áreas, mas não tem esse conhecimento. Por algum acaso do destino, você caiu aqui nesse vídeo e você está tendo essa oportunidade de ter acesso a esse nível de conhecimento que pouquíssimas pessoas dominam hoje no Brasil. E é por isso que não existe hoje o profissional pilheiro assalariado. Você sabia disso? Não tem alguém que tenha esse conhecimento hoje de pilheiro, né, assalariado. Os assalariados normalmente são gringos, são gente de fora, que são engenheiros metalurgistas que trabalham nas grandes mineradoras, porque as grandes mineradoras utilizam um processo também de lixiviação, mas utilizam de uma forma um pouco diferente, normalmente a lixiviação em tanques. Mas isso não impede você fazer a lixiviação também em pilhas, que é esse processo, tá? Então, esse processo é antigo, é real, é válido, você pode aprender. Eu fiz o curso voltado de uma forma que meu filho de 10 anos de idade, ele tem condições de assistir os vídeos e aprender e fazer. Obviamente eu não vou deixar ele acontecer isso. Mas você vai aprender e você pode aprender para você colocar em prática, mas também para você fiscalizar o trabalho do pilheiro ou fiscalizar o trabalho do engenheiro metalurgista, do metalurgista extrativo que vai operar na sua mina. Uma vez que você tem um conhecimento, você tem como gestor da mineração, né, do garimpo legal, você consegue tomar melhores decisões e baseado nisso você entende se aquilo ali realmente está sendo feito do jeito certo ou do jeito errado. Você vai olhar e vai dizer assim, pô, aprendi lá com o Daniel que o cianeto tem que ser medido desse jeito. Aprendi lá no Daniel que a plaquinha tem que sair amarela, não é para sair cobre. Aprendi lá com o Daniel que esse processo aqui não é dessa forma. Fiz o teste aqui no rejeito do rejeito, ou seja, no rejeito da lixiviação, e vi que ainda ficou ouro para trás. Por que ficou ouro para trás? Tudo isso tem respostas ali também nos testes, né, que você pode fazer, que eu ensino lá no e-book. Daniel, você só tem esse e-book? Você tem o curso também? Tem o curso também de lixiviação, você pode aprender nesse curso de lixiviação. Esse curso chama-se Ouro Class, é um curso de formação para você se tornar um especialista em ouro, em extração de ouro por essa rota metalúrgica hoje da lixiviação, tá? É realmente fantástico e eu adoraria ter começado comprando um curso como esse. Mas eu acredito que antes do curso, talvez seja interessante você avaliar se existe um minério aí no seu rejeito, se você não está sentado em cima de uma fortuna e está deixando esse ouro para trás. Por quê? Esse ouro invisível não vai ficar no carpete, não vai ficar na placa zogada, não adianta, tá boiando, não vai afundar com sabão, tá? Tem ouro indo embora. Agora, quanto de ouro está indo embora? A partir de quanto, Daniel, é viável montar uma operação de lixiviação? Então, tudo isso tem alguns pontos aí que vale a pena você aprender, beleza? O link tá aí. E a gente vai trazer outros vídeos aqui também. Eu vou trazer outros vídeos aqui para você sobre lixiviação, sobre esse processo e o porquê que eu acho tão interessante. Beleza? Tamo junto. Até a próxima. Valeu. Se inscreve aí, tá? E esquecendo. Se inscreve aí. Dê o seu gostei, seu comentário, seu joinha. Tamo junto.